hoje a aula é muito boa. Hoje nós vamos ensinar para você qual é a linguagem do seu corpo. Porque o seu corpo, ele dá alguns sintomas que você pensa, às vezes, que não tem nada a ver com obesidade, que não tem nada a ver com inflamação, e tem tudo a ver. Então, nós vamos te ensinar a identificar em você os sinais do seu corpo, os sinais que você pode melhorar, que talvez você não tenha nada a ver, não acho que tenha sentido, mas tem sentido sim. Então, realmente, a aula de hoje vai ser muito boa. Em primeiro lugar, boa noite a todas vocês, a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a raiz de muitos problemas que eu sei que todos que estão aí vivem no seu dia a dia, provavelmente há muitos anos, até décadas, né? Então, a primeira imagem, né, que a gente vai apresentar para vocês aí, é essa imagem aí, que vocês estão vendo, né? Estão vendo que claramente é uma árvore. E a natureza, ela possui leis comuns que se operam em todas as direções. Então, as leis do universo, elas são iguais em qualquer lugar que você esteja, né? Elas não têm condição, elas se aplicam incondicionalmente. E aqui nós temos uma analogia muito interessante com a nossa vida. A nossa vida se parece muito com essa árvore, né? Tanto que na Bíblia fala muito de árvore da vida, não é por acaso, né, que se faz a comparação da nossa vida com a árvore. A gente vê aí que o que a gente consegue enxergar normalmente da árvore é essa parte de cima, né? A gente enxerga o tronco, os galhos, os ramos desses galhos, as folhas, e quando é uma árvore frutífera, a gente enxerga as flores e os frutos posteriormente, né? Essa é a parte visível. Mas tão importante quanto a parte invisível dessa árvore é o que está abaixo do solo, né, que ninguém está enxergando, que são as raízes dessa árvore. Muitas vezes ela tem mais raízes até do que galhos. O enraizamento dela é até maior, muitas vezes, do que a parte que a gente vê acima do solo, né? Então, nós somos assim, né? Essa parte que é visível depende daquela outra ali debaixo das raízes, que é invisível. A nossa saúde também dessa forma, né? Nós expressamos fisicamente no visível o que vem do invisível, o que não é aparentemente, a princípio, visível. Então, existem processos acontecendo dentro dos nossos corpos que nós não enxergamos, mas são esses processos que sustentam a nossa vida, que sustentam a nossa visão, o nosso pensamento, a nossa digestão, os nossos movimentos, a nossa memória, o nosso humor, enfim, tudo que diz respeito à nossa existência, à nossa vida. Inclusive os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos estão aí no invisível, porque eles não são visíveis, mas eles criam, como a raiz cria o tronco e cria a árvore inteira, os nossos pensamentos, que são invisíveis, criam a nossa vida. Por isso, o primeiro recado que eu dou para todo mundo que está aqui, pessoal, é: seja autor, seja autora da sua vida. Ninguém, absolutamente ninguém é vítima do outro, é vítima dos outros, é vítima das circunstâncias. Nós somos autores nessa peça em que nós encenamos, nós somos protagonistas. Todos nós, cada um protagonista da sua própria vida. E é isso que nós temos que ter em mente, porque essa é uma condição para se atingir qualquer objetivo. Quando você é vítima, as coisas acontecem com você. Quando você é autor, você escreve o seu roteiro. Então, quem se acha vítima, na verdade, não é vítima. Só se acha vítima. Ah, mas isso aconteceu comigo. Pois é, mas aconteceu com você por quê? Será que você tomou alguma atitude para evitar que isso acontecesse? Será que você não atraiu isso para você? Então, eu estou falando isso para vocês, que pode ser um pouquinho duro a princípio, mas é para o bem, né? Porque quando a gente entende o funcionamento das coisas, a gente começa a saber resolver essas coisas. E essa árvore mostra isso. Se ela tiver uma doença ali no tronco ou no galho, não adianta eu trabalhar o tronco e o galho, eu tenho que trabalhar a raiz dessa planta. Então, trabalhe os seus pensamentos, que você vai estar trabalhando a sua vida. Mas isso é só o começo. Nós vamos falar aqui sobre o emagrecimento e sobre os impactos que a obesidade pode gerar na sua vida. Impactos esses todos negativos. Não existe situação onde a obesidade seja benéfica. Não existe obesidade saudável, como muita gente que fala por aí, fulano ele é um gordinho saudável, entre aspas, né? Falando na linguagem dos outros.
Não existe obesidade saudável, não existe sobrepeso saudável. Isso é fato científico, tá? Pode ser que você tenha feito um exame e não tenha encontrado nada no exame, mas nós sabemos que os exames, eles não são suficientes para mostrar a realidade dos fatos, o que está profundo, o que está invisível ali. Muitas vezes é invisível até aos exames, tá bom, pessoal? Então, o tratamento da obesidade, o emagrecimento, é muito mais do que uma condição estética, de bem-estar, de disposição, que só isso já é suficientemente importante. O emagrecimento, ele é uma condição de saúde, ele é fundamental para a saúde. E aqui vocês estão vendo aí, né, as diversas condições que estão associadas à obesidade. E detalhe, pessoal, essas condições não são causas da obesidade, como muita gente pensa, né? Tem muita gente que pensa aí, né, que a pessoa tem ovário policístico e por isso ela tem obesidade. É o contrário. Ela tem obesidade, por isso ela desenvolveu ovário policístico. Ou seja, isso é uma boa notícia, porque ao emagrecer, você pode reverter ou, no mínimo, melhorar uma série de condições que são derivadas da obesidade. Então, muitas coisas que as pessoas acham que é o que as impede de emagrecer, na verdade, são consequências da obesidade delas. E aí aqui nós temos os exemplos, né? O diabetes, né? Uma doença classicamente causada pela obesidade, né? E quando eu falo obesidade, pessoal, fique bem claro, pessoas falsas magras também têm obesidade oculta. Então, muita gente fala assim, mas a pessoa, que fulano é magro e tem diabetes. Como é que tem a ver com obesidade? Ele é magro, vírgula, faça a composição corporal dele e você vai descobrir que ele tem muita quantidade de gordura no corpo e quase nada massa magra. Então, peso normal também não é garantia de que essa pessoa tem uma composição corporal boa. Isso é muito importante ter em mente, porque quando a gente fala de obesidade, a gente fala de pessoas com peso normal. Algumas pessoas com peso normal têm composição corporal ruim. E aí, é claro, as que estão acima do peso, certamente, salvo raríssimas exceções, aí são raríssimas mesmo, com certeza não se aplica a ninguém que está aqui me acompanhando, provavelmente, que pode ter um peso acima e está com composição corporal boa. Aí se tratam de atletas, de grandes atletas com alto desempenho. Aí não é o caso, que eu acredito, da maioria que nos acompanha, né? Então, doenças ligadas aí à obesidade, né? Causadas pela obesidade, e não causadoras de obesidade. O diabetes, o pré-diabetes, a resistência insulínica, que está na raiz, né, do próprio diabetes, que está na raiz do triglicérides alto, do colesterol descontrolado, que está na raiz da própria, causado pela própria obesidade e depois passa a alimentá-la, né, alimentar essa obesidade também. É causador também de ovário policístico, por exemplo, a resistência insulínica, gordura no fígado, né? Doenças autoimunes. Hoje nós temos uma uma epidemia mundial de doenças autoimunes, né? De lúpus, de psoríase, de esclerose múltipla, artrite reumatoide, entre tantas outras aí, que tem uma associação íntima com a obesidade. Por quê? As doenças autoimunes são doenças inflamatórias. E a inflamação crônica, oculta, silenciosa, é a raiz, tá ali no íntimo da obesidade. Então, essa inflamação está ali, entre as raízes ali, que estão associadas com a obesidade. Então, a obesidade é uma doença inflamatória, portanto, ela predispõe a doenças inflamatórias, né? De dores crônicas por todo o corpo. Então, é o paciente que está acima do peso. Quando eu falo acima do peso, pessoal, entenda todo aquele que tem excesso de gordura no corpo, até aquele que está com peso aparentemente normal, tá? Então, a fibromialgia, essas dores crônicas associadas no corpo inteiro, artrites, né? Artrose, que faz com que as mulheres tenham infertilidade, dificuldade de engravidar, descontrole do ciclo menstrual, distribuição de pelos com a tendência mais masculinizante, né, com pelos no rosto e em regiões do corpo onde mais os homens têm pelos, acne, né, a TPM, muitas mulheres com TPMs aí intensas, super intensas, exatamente porque estão inflamadas. E nesse período da TPM, essa inflamação aumenta, né? E essa pessoa que já está inflamada piora. Se ela não estivesse inflamada, ela não teria uma TPM tão intensa ou de repente, nem teria essa TPM,
né? Então, a tensão pré-menstrual tem a altíssima influência da obesidade. O metabolismo lento está associado com a obesidade, mas, em primeiro lugar, não como causa, mas sim como resultado, como consequência dela. Depois, ele passa a ser também causador, mas ele só passa a existir depois que a pessoa já está obesa, né? Então, o metabolismo lento tem a ver com essa inflamação também, que bloqueia os processos hormonais, que controlam os processos metabólicos. Então, se você tem uma inflamação crônica no teu corpo por causa do excesso de gordura, lembrar sempre que essa gordura em excesso, ela é ativa, infelizmente, ela não é só uma massa que pesa no corpo, ela tem atividade e produz substâncias tóxicas para o corpo. Então, essa gordura que fica ali, principalmente no abdômen, nos quadris, né? Essa gordura, ela vai produzir toxinas que vão inflamar o seu corpo e vão desacelerar o seu metabolismo. Essas toxinas vão desorganizar os seus hormônios. Mulheres que estão na menopausa têm agravamento dos sintomas da menopausa por causa da obesidade. Lembrando que menopausa não é condição para causar obesidade nem para impedir o emagrecimento, né? Mas mulheres que estão na menopausa e têm obesidade, elas têm sintomas piores, elas costumam ter mais consequências da menopausa, assim como as que têm mais consequências da tensão pré-menstrual. Vários cânceres estão associados com a obesidade, né? Hoje, o aumento do número de cânceres também é causado pelo aumento da obesidade. Então, câncer de mama, câncer de pâncreas, câncer de próstata nos homens, o câncer de intestino, todos esses cânceres estão muito intimamente ligados com a obesidade, tem uma associação íntima, né? E o emagrecimento diminui o risco, ou mesmo em caso que a pessoa já tenha manifestado, melhora muito o prognóstico, tratamento e potencial de cura desses cânceres. Então, para quem tem um risco de câncer, ou já até manifestou algum tipo de neoplasia de câncer, emagrecer é fundamental, pessoal. O refluxo, a azia, que é tão presente, tão prevalente nos obesos, né? Aquela queimação, aquele refluxo, né? Esses problemas gastrointestinais são também igualmente consequências dessa inflamação e desse descontrole hormonal que não permite que o corpo trabalhe de forma organizada. E aí a digestão também, sendo uma das funções do corpo, sofre consequências disso. E a gastrite, né, que entra no grupo do refluxo, da azia, né? Problemas na vesícula, né? Pessoas obesas têm tendência a formar pedra na vesícula, ter problemas de vesícula, digestão lenta, terem problemas intestinais, distensão abdominal, aquele abdômen que vira um balão, que infla, cheio de gases, com cólica, com ou prisão de ventre, ou intestino muito solto, né? Aquele descontrole intestinal, aquelas fezes ácidas, né? Isso tudo tem relação com obesidade. A obesidade está na raiz de todos esses problemas. Então, aqui eu estou falando dos galhos daquela árvore. E a raiz é a obesidade, pessoal. A raiz é a obesidade, é a inflamação causada pelas células gordurosas, né? Fadiga, né? Hoje é outra pandemia de fadiga, as pessoas vivem fadigadas, elas acordam cansadas, vivem sem energia, isso não é saúde. Não é saúde, né? Essa pessoa que está fadigada, ela não está conseguindo gerar energia, porque ela está com um bloqueio hormonal, que gera um bloqueio metabólico, que não permite que essa pessoa queime a reserva de gordura que ela tem para gerar energia. E aí é um paradoxo, essa pessoa tem muita energia acumulada na forma de gordura, mas ela não consegue acessar essa energia, então ela está cansada, desenergizada, mesmo estando cada vez mais acumulando energia sob a forma de gordura no corpo. Então, ela é incapaz de queimar a gordura. Quando você organiza esses hormônios de maneira natural e espontânea, essa queima de gordura começa a acontecer naturalmente, ela deixa de ser um acumulador de gordura e passa a ser um queimador de gordura, e essa queima de gordura ainda vai gerar energia para ela. Então, são dois benefícios. O primeiro benefício é queimar a gordura, diminuir essa gordura, que vai sair na respiração. E o outro benefício é que nessa queima a gente libera essa energia, essa pessoa fica energizada. A insônia, problemas com sono, né? Volta para o desequilíbrio hormonal, para a inflamação crônica, o ronco, que está associado com excesso de gordura no corpo, e aí essa pessoa roncando, ela dorme mal, e aí ela tende a engordar mais ainda, vira um ciclo vicioso. A queda de libido, que também hoje é tão frequente na população, né? Quase
num consultório a gente vê quase todo mundo reclama disso, principalmente as pessoas que estão com uma composição corporal ruim, com excesso de gordura, queixam-se de libido, baixa libido, né? Não é normal ter baixa libido. Enxaqueca é outra grande queixa, né? E pessoas que emagrecem melhoram da enxaqueca, depois de estarem há décadas tomando remédios sem solução, sem resultados, ou com resultados pífios, tem um emagrecimento saudável e tem a solução dessa enxaqueca, muitas vezes ela desaparece, ou no mínimo ela melhora absurdamente, diminui a frequência. Pessoas que tinham crises toda semana, ou às vezes até quase diárias, passam a ter crises uma vez a cada 3 meses, ou muitas vezes até deixam de ter crises definitivamente, né? Ou quando as têm muito raramente. Então, muitas pessoas com enxaqueca aí tentando tratar, tentando descobrir uma causa, quando é simplesmente o emagrecimento vai resolver isso tudo, né? A enxaqueca também é uma doença inflamatória, também uma descompensação hormonal, né? Uma redução de produção de uma substância chamada óxido nítrico, que tem a ver com a obesidade, essa redução dessa substância, e o óxido nítrico ele dilata as artérias. Então, essa pessoa deixa de produzir essa substância, a artéria começa a contrair. E quando essa artéria contrai, principalmente na região da cabeça, dói muito. Isso é enxaqueca. Por isso que ela é uma dor pulsátil, muitas vezes. A digestão lenta, eu já falei que a questão digestiva, né, fica prejudicada no paciente obeso. Pacientes que fizeram cirurgias múltiplas, muitas vezes, por causa exatamente de consequências da obesidade. Esses, então, precisam mais ainda emagrecer. Não existe contraindicação para o emagrecimento saudável, pessoal. Por quê? Contraindicado é permanecer acima do peso. Contraindicado é permanecer com excesso de gordura. Não existe nenhuma situação onde você ficar com mais gordura vai te dar mais saúde do que você emagrecer. De forma saudável, claro. A gente está falando de emagrecimento de verdade. Não estamos falando de emagrecimento onde a pessoa perde massa magra e fica cansada e doente. Nós estamos falando de emagrecimento onde a pessoa fica disposta, animada, melhora a qualidade dos cabelos, das unhas, melhora a pele, melhora a produção de colágeno, porque ela está se nutrindo, ela está voltando a ficar bem nutrida, e não desnutrida e obesa. Como é o caso de 100% dos pacientes que estão obesos estão desnutridos. Por isso o corpo pede cada vez mais, porque não tem uma nutrição adequada. Então é uma alimentação pobre em nutriente e carregada de substâncias que vão descontrolar o organismo. Dores crônicas, doenças psiquiátricas, ansiedade, compulsão alimentar causada pela obesidade, não como causa. A gente costuma inverter a ordem dos fatores, eu vou repetir isso, né? A gente acha que a pessoa está obesa porque ela é ansiosa, ela está obesa porque ela é compulsiva. É exatamente o contrário. Ela está compulsiva porque ela está obesa, ela está ansiosa porque ela está com sobrepeso, está com excesso de gordura corporal. Isso desequilibra os neurotransmissores dela, que promove ansiedade e compulsão, e volta a promover mais obesidade ainda. Então, a obesidade ela é causa desses quadros e não consequência. Muita gente fala assim, eu tenho medo de não conseguir emagrecer porque eu gosto muito de açúcar. Pois isso deveria ser a justificativa para querer emagrecer, porque ao emagrecer o desejo por açúcar diminui, ele melhora. Não é o desejo de açúcar que faz a pessoa ser obesa, é o fato dela estar obesa, estar com sobrepeso que faz ela ter compulsão, esse descontrole hormonal e de neurotransmissores que sinaliza para o cérebro esse desejo dela de comer açúcar, de comer, né, qualquer alimento em exagero. Então, a gente tem que saber a ordem dos fatores. A gente tem que lembrar que primeiro vem a obesidade, depois vem a compulsão. E ao emagrecer, essa compulsão melhora. Ainda mais quando se utiliza um método de reajuste hormonal, onde essa compulsão naturalmente melhora, porque há um equilíbrio dos neurotransmissores que sinalizam a fome, o apetite. A fome noturna, que entra nesse quadro que eu acabei de falar, da compulsão alimentar, as pessoas chegam em casa à noite com muita fome, por quê? Estão com deficiência em um determinado hormônio que faz com que elas sintam essa fome fora de horário. Ao emagrecer, isso melhora, né? E aí, essa pessoa não precisa daquela força de vontade absurda, porque ela, ao emagrecer, ela melhora, ao contrário. O que é pedido para ela é o que ela conquista com o emagrecimento. Ela não precisa de ter força de vontade tão grande assim. É claro que tudo na vida a gente tem que ter um nível de desejo para conseguir. Mas não precisa vencer uma montanha para conseguir emagrecer. Porque quando você encontra com a forma correta de emagrecer, o caminho correto, essa fome noturna, ela vai embora, essa compulsão vai embora, essa ansiedade vai embora, ou no mínimo diminui
muito. E aí fica fácil você lidar com as situações. Aquele desejo de doce que você acha que vai te impedir de emagrecer, ele simplesmente diminui a tal ponto que você não sente nada, você não tem desejo, você não sofre. Você pode se alimentar melhor. Você não precisa ficar refém do seu desejo, porque simplesmente você tem um controle. A depressão, a gente está totalmente associado a pessoas com quadros depressivos aí, decorrentes da obesidade, também desequilíbrio de hormônios e neurotransmissores. A pressão alta, que tem a ver com a resistência insulínica, que eu falei lá atrás, associado com diabetes, associado com gordura no fígado, com excesso de gordura abdominal. Essa gordura abdominal produz substâncias tóxicas que desequilibram hormônios que regulam a pressão arterial. Essa pessoa passa a ter excesso de pressão arterial, passa a ter alterações nos rins, que promovem retenção de líquido. Essa pessoa fica com excesso de inchada, cheio de líquido. Por quê? Porque ela, na gordura abdominal, ela produz substâncias que vão lá e retém o líquido no corpo. Então tem muita gente que fala assim, eu estou obeso porque eu estou acima do peso, porque eu estou retendo líquido. É o contrário. A pessoa está retendo líquido, mais uma vez, porque ela está obesa. É consequência. E quando ela começa a emagrecer, naturalmente essa retenção de líquido também vai embora. Problemas na memória, né, que está aí junto com as questões mentais, da depressão, da ansiedade, queda de cabelo, pessoas obesas são desnutridas. Mas como é que a pessoa é desnutrida se ela está acima do peso? Nutrição é aumento de massa magra, promove aumento de massa magra, não aumento de massa gorda. Desnutrição promove aumento de massa gorda. Por quê? Porque essa pessoa estando desnutrida, o corpo dela não percebe, ele sempre pede mais. E como ela sempre se alimenta de forma equivocada, ela nunca se nutre, esse corpo sempre está disparando o mecanismo de fome, e aí essa pessoa fica compulsiva, né? Por quê? Porque ela não tem nutriente. A alimentação dela promove desequilíbrio hormonal e, ao mesmo tempo, não tem nutriente. Essa pessoa vai ter queda de cabelo, unha fraca, franqueza, imunidade baixa. A imunidade é uma coisa que sofre demais o obeso, ele tem uma imunidade baixa, não por acaso. No caso do Covid-19, os piores casos estão associados com a obesidade. Todas as condições clínicas, que são fatores de risco para a obesidade, têm ligação com a obesidade. Aliás, todos os fatores de risco que têm relação com o pior desfecho do Covid-19 estão direto ou indiretamente ligados à obesidade. Essa pessoa tem a tendência de ter celulite, gordura localizada, flacidez, estrias, exatamente porque ela tem excesso de gordura no corpo, com pouca massa magra. Ela não produz músculo, ela não produz proteína, ela não produz osso. Então, aquela parte do corpo que é saudável, que é o osso, que é o músculo, que é o colágeno, fica subjugada, fica em segundo plano. Em primeiro plano fica a gordura. O corpo começa a se dedicar a formar gordura, E aí falta nutriente e falta energia para alimentar o coração, os músculos, o cérebro. Essa pessoa se sente cansada, para produzir colágeno, para produzir unha, cabelo. Candidíase, tão frequente nas mulheres, mas também nos homens. Muito frequente. Candidíase tem relação com desequilíbrio de diversos hormônios. E aí há um desequilíbrio na flora, né, das regiões íntimas ou de outras partes do corpo, inclusive, né? E essa flora desequilibrada, por causa desse desequilíbrio hormonal promovido pela obesidade, promove o crescimento de cândida. Todo mundo tem cândida, mas ela é microscópica, ela não cresce demais. Então, a pessoa que tem um desequilíbrio, essa cândida prolifera, e aí forma aqueles grumos branquinhos, né, que todo mundo conhece aí, né? Aqui, esse slide mostra como que a síndrome metabólica, que está ligada com a obesidade, né, é esse desajuste hormonal e causado pela inflamação promovida pelas células de gordura, né, em grande quantidade, ela promove todo esse quadro aí, dentro da síndrome metabólica, o aumento da pressão arterial. Então, tem gente aí que não melhora a pressão de jeito nenhum. Por quê? Está tomando um remédio para baixar a pressão, mas não emagrece. Não adianta, pessoal. Se a pessoa tem pneumonia e você está dando só antitérmico, não vai adiantar. Está errado dar antitérmico? Não está errado. Mas só dar o antitérmico está errado. Por quê? Você está tratando a consequência. E a causa dessa febre, que é a pneumonia? Você tem que dar um antibiótico. Então, da mesma forma, a pessoa que está com pressão alta, mas não emagrece, ela está tratando só a consequência. Ela não está tratando a causa. E é perfeitamente possível se curar, sim. Se curar de pressão alta, se curar de diabetes, são doenças curáveis. Elas só não são curáveis quando você não trata a raiz delas. Aquela raiz que eu mostrei lá no início, no primeiro slide. Aí não tem jeito.
a árvore está doente e o problema está na raiz. Você trata o tronco e os galhos, você não trata a raiz, aquilo vai ficar para sempre mesmo. Aí, aí se torna o que muitos falam aí, doença crônica incurável. Na verdade, ela não é incurável, ela só não está sendo tratada na sua raiz, na sua causa. Mas é possível, em muitos casos, sim, curar pressão alta e diabetes. E em outros, no mínimo, melhorar absurdamente o controle, né, de forma que essa pessoa tenha um controle muito mais fácil, mais tranquilo. Então, essa síndrome metabólica aumenta a pressão arterial, aumenta o abdômen, né, que a gente fala circunferência abdominal, né, a famosa barriguinha ali, aumenta a glicose sanguínea, diminui o colesterol bom, que é o HDL, e aumenta os triglicérides, ou triglicerídeos. Né? Então, essa aí está a síndrome metabólica, mas ela pode estar associada com gordura no fígado, ela pode estar associada com ovário policístico, com candidíase, com vários daqueles fatores que eu falei para vocês ali mais cedo. Tá? Aqui é só um exemplo de uma alteração na pele. Então, a obesidade, essa resistência insulínica pode causar alterações na pele. E aqui, pessoal, não tem produto que você passe aqui que vai resolver. Sabe por quê? Porque muitos problemas que aparecem na pele são de dentro para fora. O problema está dentro, está no invisível, como eu falo para vocês. Não está na pele. A pele só está refletindo um problema interno, uma descompensação hormonal interna, causada aí, no caso, pela resistência insulínica, causada pela inflamação promovida pela obesidade. Então, muitas pessoas têm isso no pescoço, e muitas vezes aqui essa imagem não está mais perfeita, mas muitas vezes essa alteração na pele aí, ela fica escura, né? Uma mancha meio amarronzada, enegrecida, que a gente chama de acantose nigricans, né? Essa mancha escurecida, muita gente acha que até que é sujeira, fala assim, doutor, eu lavo e não sai. Não é sujeira. Isso aí é realmente uma mancha causada por uma alteração na pele promovida pela obesidade, pelo excesso de peso. Pode acontecer no pescoço, pode acontecer nas axilas, na região das virilhas, muitas vezes em região de dobra, na dobra interna do cotovelo. Olha só, um problema de pele, né? E aí, pessoal, né? Sabendo de todos esses problemas que a obesidade causa, o que vocês desejam para 2021? Qual foi sua promessa lá no início do ano? Foi um ano difícil, né? Com certeza. E eu que o diga, né? Eu, particularmente, quase passei de uma dessa para uma melhor. Não passei porque eu estava bem preparado, graças a Deus, e, acima de tudo, graças a Deus, e também a médica querida, né, doutora Alcione, que cuidou de mim também muito bem, de forma impecável, né? Tudo isso conspirou para que eu me salvasse. Mas nós vamos ficar apegados aos riscos, aos problemas? Mais uma vez, vamos ser vítimas do problema ou vamos ser autores dessa peça, desse teatro que é a vida, dessa peça, desse filme? Nós somos protagonistas da nossa história. E não importa o que venha de fora para dentro, o que interessa é o que está dentro de você. Porque o que vem de fora para dentro nunca pode ser maior do que o que reside dentro de você. Assim diz São Paulo. O que está no mundo é menor do que está em mim. O que está em mim é maior do que o que está no mundo, melhor dizendo. Que é a mesma coisa, né? O que está em mim, o que reside dentro de você, o que está nele, quando ele disse, está em todos nós, né? Essa força maior é maior do que o que reside no mundo, do que o mal que existe no mundo. O que está em nós vence o mundo. Então nós precisamos assumir esse papel. E esse papel não é de um, de outro sortudo, não. A sorte são as pessoas que fazem. Aqueles a quem nós chamamos de sortudos são essas pessoas que entendem essa verdade, assumem as rédeas do seu destino e tomam atitude com ou apesar dos obstáculos. Elas não se rendem às desculpas, porque desculpas sobram. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Eu não vou fazer isso porque é caro. Eu não vou fazer isso porque eu estou doente. Eu não vou fazer isso porque eu tenho compulsão. Desculpa. Desapegue da tua desculpa. E outra coisa, esqueça dos seus medos, esqueça das suas incertezas. Mas então quer dizer que eu não vou ter mais medo e incerteza? Não. Você vai continuar tendo medo, inclusive não um só não, vários medos, você vai continuar tendo certeza, muito provavelmente. A questão não é não ter medo e não ter incerteza, não é não ter problema, é ser maior do que isso tudo. E ser maior é uma decisão sua, basta você querer ser maior.
Quando você é maior, o maior problema do mundo pode se tornar um anão, pode se tornar nada. Quando você se engrandece, e é uma decisão sua se engrandecer ou continuar sendo vítima das situações, dizer que eu não consigo as coisas por causa daquilo, da colar. Os maiores realizadores que eu tenho notícias são pessoas que tiveram as maiores provações, as maiores dificuldades. Então, dificuldade, provação e obstáculo não é motivo para não conseguir fazer as coisas. Agora você pode decidir ser passivo na vida, receber as coisas, deixá-las acontecer com você ou fazer acontecer. Como diz a música lá, se eu não me engano, na década de 60 ou 70, quem sabe, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. É assim que a gente deve ser. E, depois disso tudo que eu disse, qual é o elemento mais importante da nossa vida, pessoal? Porque tudo isso que eu disse serve para tudo na vida. Mas de tudo na vida, o que é mais importante, além da fé no Criador, que eu acredito nele, né, é a saúde. Porque sem saúde, nada mais faz sentido. Nem toda a riqueza do mundo pode ser trocada pela saúde. Eu tenho certeza que o homem mais rico do mundo, se ele estiver doente, ele troca a riqueza dele pela saúde. Porque sem saúde nada mais faz sentido. Então, não tenha dúvida que tem dois elementos que eu acho os mais importantes, a saúde e tempo. E a saúde é realmente na vida, é o valor, ela não tem, o preço dela é indiscutível, é absoluto, é infinito. O valor dela é infinito. Nada paga a saúde. E você? Sabendo que você tem esse bem mais precioso, mais valoroso, como você tem cuidado dessa joia de valor infinito? Quais têm sido as suas prioridades? Porque na vida, o que define a gente são as nossas prioridades. O restante a gente dá desculpa, fala que não tem tempo, fala que eu não tenho dinheiro, que eu não posso fazer aquilo. Mas, na verdade, é a prioridade, é que você não está botando aquilo como prioridade. E aí que está a questão. Porque na vida, onde tiver o foco da nossa atenção, essa será a nossa realidade. Então, se o foco da nossa atenção estiver na escassez, no problema, na doença, é isso que vai se manifestar nas nossas vidas. Mas se o foco da nossa atenção estiver na atitude, na coragem, no ir com medo mesmo, não importa qual a situação, o que quer que você queira na tua vida, não importa. Eu quero passar no vestibular, eu quero fazer um concurso, eu quero abrir uma loja. Tudo que você vai fazer na vida, você precisa ter coragem e você precisa priorizar aquela coisa. Senão, desculpas vão sobrar e a atitude vai embora. Sem atitude não existe realização, pessoal. Você está feliz com a forma como você tem se apresentado para você mesmo? Você se reconhece? Aquela pessoa que você enxerga no espelho é você mesmo ou é uma imagem que você não queria que estivesse ali? Vamos ser verdadeiros. Nós estamos falando de saúde aqui, não é só de estética. Estamos falando de saúde, tá, pessoal? Vamos parar de romantizar os problemas. Vamos ser realistas, né? A obesidade, ela é um problema. E ponto final. Não existe romantização nisso. Não existe, eu me aceito como eu sou. Não, pessoal, a gente não pode aceitar as coisas ruins da nossa vida. A gente não pode se revoltar contra, porque isso é outra coisa. Mas aceitar, que eu estou querendo dizer, não é aceitar no sentido da aceitação da calma. A gente precisa ter calma, mas a gente precisa ter atitude. Se você está num problema, você precisa fazer de tudo para sair dele. E não a concordar que ele vai ficar na tua vida e ponto final, porque você não merece isso. Não importa o que você fez na tua vida, você acha que você merece o pior? Você não merece. Não merece o pior, você merece o melhor. E é nesse sentido que eu estou dizendo que a gente não precisa aceitar os problemas. A gente tem que lidar com eles, não se revoltar contra eles, mas não absorvê-los, achar que a nossa vida tem que ser problema atrás de problema. Não tem. Você pode ser maior que o seu problema e você pode superá-lo. E volta à pergunta inicial. Você tem sido autora ou vítima da sua vida? Se você escolhe ser autor ou autora, você vai resolver o seu problema, por maior que ele seja. Agora, se você é vítima, aí não tem jeito, né? A vítima, ela sempre sofre as consequências, ela não tem atitude, ela não tem o que fazer. E aí, você vai ficar igual um navio à deriva no alto mar, no mar tempestuoso, onde ele vai para onde as ondas jogarem. Mas se você é autor ou autora da sua vida, você passa a ter controle, comando desse navio,
você põe ele na direção que você deseja. Não importa o tamanho da onda que venha. Você vence a onda, você passa por cima dela e sai do outro lado, vencedor e vencedora. E os medos sempre virão, sempre existirão. Os obstáculos sempre existirão. O que vai fazer a diferença é a sua atitude diante deles. Né? Muitas pessoas aí com medo de parar no meio do caminho, com medo de ser mais uma tentativa frustrada, e a gente entende esses medos. Por quê? Porque é muito comum que as pessoas já tenham passado por várias tentativas anteriores, frustradas ou com sucessos temporários, transitórios. Sim, é por isso que existe esse método, é por isso que a gente procurou estudar tanto e desenvolver essa mentoria, para que essas pessoas parassem de ficar nesse vai e vem infinito, eterno, e tivessem botassem um ponto final nesse processo de emagrecimento. Tá? Então, parar no meio do caminho não é opção quando você está junto com a Nutri. Ela não permite, ela não deixa isso acontecer. Ela pega na mão, ela realmente quer o bem de vocês. Ela faz isso de coração, eu posso dizer isso porque eu presencio isso todos os dias, a atitude dela, né? Ela deixa de fazer coisas até pessoais dela, que ela precisava de fazer naquele momento, para ajudar, de repente, alguma outra pessoa que se perde no caminho. Porque ela não quer ver ninguém perdido. É claro que você tem que ter essa decisão também, porque essa decisão sua só pode vir de você, mas ela faz a parte dela e eu também estou junto com ela nesse processo. Medo de passar fome, desistir. Não existe fome quando existe processo correto. Eu falo que quando a pessoa faz um processo de emagrecimento, se ela está passando fome, eu já posso dizer que esse processo está equivocado, não precisa nem me explicar qual é o processo. Eu sei que está errado, porque nenhum emagrecimento verdadeiro pode gerar fome. A pessoa que gera um processo de emagrecimento verdadeiro, ela não pode sofrer, porque se ela está sofrendo, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Tem alguma coisa que não está dentro do eixo. Então, passar fome está fora de cogitação, tá? Desistir também porque a Nutri e a comunidade não permitem, todo mundo se apoia. É um conjunto, as pessoas estão numa jornada, na mesma estrada, na estrada em rumo à direção do emagrecimento saudável, verdadeiro e definitivo. Medo de abandonar a vida social, né, mais que demonstrado aí, a gente viu várias pessoas dizendo que não existe essa possibilidade de deixar de viver a vida. Essa pessoa vai só aprender a viver melhor, mas ela vai continuar com a vida social dela, ela vai continuar tendo as possibilidades, não existe um rigor que exija 100%, até porque nada é 100% na vida. Então, para que haja sucesso, é necessário que haja, sim, uma possibilidade de, eventualmente, essa pessoa fazer coisas que não são as melhores para ela naquele momento, mas o que importa não é o que ela faz em dias específicos, o que importa é o que ela faz no dia a dia, na maior parte dos dias, como a gente fala, em 80% a 90% do tempo da vida dela. Então, ela pode ter vida social, e isso é totalmente verdadeiro, e se não for assim, também não funciona. Para funcionar, tem que ser real, essa pessoa tem que conseguir fazer isso para sempre, e tem que ser leve para fazer para sempre. Não pode ser difícil, porque senão não consegue fazer para sempre. A gente tem que ser real, tem que ser verdadeiro. Não adianta querer super-heróis e super-heroínas. Nós temos que ter coisas que são fáceis de fazer e simples de fazer. Medo de ser difícil, de ser caro, de não ter tempo, do fracasso, mais uma vez. Foco no obstáculo, esqueçam dos obstáculos. E tudo na vida que vocês forem tentar, para ter sucesso, vocês precisarão ir com os obstáculos e com os medos. Esses medos e obstáculos não vão deixar de existir em nenhuma circunstância da sua vida. Qualquer decisão que você tome. Você quer casar, você quer comprar uma coisa, você quer arrumar um emprego, você quer fazer um concurso, uma prova, você precisa ir com medo e com os obstáculos, apesar dos medos e dos obstáculos. Não espere a circunstância ideal para fazer qualquer coisa, porque essa circunstância ideal nunca vai acontecer. É você que tem que fazer acontecer. Mais uma vez, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Que está aí, né, uma pessoa aí incrustada, incubada, fechada dentro dos próprios medos, da própria mente. O maior inimigo dela é a mente dela. Ela está aprisionada não porque alguém colocou ela ali dentro, mas ela se colocou ali dentro. Então, como foi ela que se colocou ali dentro, por uma postura mental passiva, de vítima, ela também tem o poder de se retirar dali de dentro. Essa é a boa notícia. Como o causador dos problemas somos nós mesmos que criamos as nossas limitações,
que alimentamos os nossos problemas, os nossos obstáculos, a boa notícia é que nós mesmos podemos nos livrar disso quando mudamos a nossa postura. Então, ela está ali dentro, mas a qualquer momento, quando ela decidir, ela pode sair dali. Agora, ela não pode esperar que venha alguém de fora e desenrosque ali a tampa para ela. Ela precisa fazer isso. E ela pode fazer lá de dentro mesmo, tá? Pessoas podem ajudar? Podem ajudar. Mas ninguém vai poder ajudá-la se ela não quiser se ajudar. É assim, todos nós somos assim. Os primeiros a querer nos ajudar temos que ser nós. E aí, sim, vão aparecer pessoas que nos ajudam até naturalmente. E tá aí a borboleta, que é o nosso símbolo, não por acaso, que a borboleta demonstra transformação para uma versão melhor, uma versão mais livre, uma versão mais bela. A lagarta é necessária, ela é importante, mas a borboleta voa, a borboleta é graciosa, ela tem poder. E dentro da lagarta tem a borboleta. Mas a lagarta precisa passar pelo processo de metamorfose, de transformação dentro do casulo para se tornar borboleta. E essa decisão é dela. Ela pode não querer nunca se encasular e ser lagarta para o resto da vida. Pode, mas se ela tomar a decisão e ter a coragem, né, de passar por essa transformação, ali do outro lado ela vai sair como aquela borboleta linda e graciosa, recebendo o mérito da atitude dela, de ter agido, de ter dado o passo, de ter feito o passo de fé, de ter acreditado nela mesma e ter se permitido passar pelo processo de transformação. O prêmio é isso, ela se transforma numa borboleta linda e graciosa, cheia de força e poder. Por isso, se você tiver dúvida, vem com medo mesmo. Tá com medo? Tem obstáculos? Sim, eu tenho certeza que você tem medo, tenho certeza que você tem obstáculos. Todos nós temos, mas isso deve nos parar? Não, isso deve ser exatamente aquele motivo que você alega para evitar fazer as coisas, deve ser o motivo que te leva a fazer, que te promove, que faz com que você tenha vontade de tomar a ação, de tomar o seu destino nas suas mãos de volta, as rédeas da sua vida e conduzir esse barco em direção ao porto seguro que você merece. Tirar esse barco da tempestade, deixar de ser um barco à deriva, jogado pelas ondas, a seu bel prazer, e passar a ser um capitão da sua vida, a capitã da sua vida, do seu barco, e levá-lo em direção à vida que você deseja e ser essa borboleta linda, graciosa, que você já tem dentro de você, só falta ela se manifestar, só falta ela se expressar. Chega de desculpas, desculpas não fazem bem para ninguém. Quando vier o pensamento sabotador, quando vier a desculpa, vença essa desculpa e use essa desculpa como motivo e não como impeditivo. Uma ótima noite para vocês, uma semana abençoada e fique com Deus. Amor, que aula maravilhosa, muito obrigada, foi incrível, incrível, né? Tchau, tchau, fiquem com Deus, obrigada por essa semana incrível que a gente viveu juntos.